esse texto, ele traz também algumas confusões, às vezes na hora de interpretar e na hora de aplicar. Normalmente nós usamos muito, e já vimos ser usado muito, esse texto, eis que estou à porta e bato, em momentos de evangelismo. Quando a gente vai falar de Jesus para alguém, para algum não crente, né? E a gente usa, ó, Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você deixar que ele entre, ele vai entrar, ele vai fazer morada, ele vai cear com você, ele vai te salvar. Só que o problema dessa interpretação, irmãos, de nós olharmos para essa interpretação, é que talvez ela crie em nós uma sensação de ter Jesus batendo a porta do nosso coração, da mesma forma como nós vemos um ambulante batendo na porta da nossa casa, querendo vender alguma coisa. Sabe, que normalmente a gente nem abre a porta, inclusive, a gente vai ali, olha pela frestinha da janela, vê o que é, não abre não, fica quietinho. E para esses ambulantes, normalmente, quando a gente resolve abrir uma exceção de ir lá e atender, às vezes a gente sente no nosso coração que a gente está fazendo uma caridade, né? Que a gente está ajudando ele, porque ele está vendendo ali o seu produto, está querendo ganhar seu pão. Só que nem em última hipótese, nós podemos olhar para esse texto dessa forma. Pensando que talvez nós possamos estar fazendo um favor a Deus, a Jesus, permitindo que Ele entre no nosso coração. Não existe a menor possibilidade de nós fazermos um favor a Cristo. Pensar que nós poderíamos estar fazendo um favor, permitindo Cristo entrar no nosso coração, irmãos, é ser como a igreja de Laodiceia, autossuficiente, que já achava que era bom demais, que já tinha conquistado tudo, e que se deixasse Jesus entrar era só para ele se sentir bem, e não eles como igreja. E esse é um problema que nós criamos quando nós tiramos um texto da Bíblia do seu contexto, e nós queremos interpretar ele de forma separada. Toda vez que nós fazemos isso, irmãos, 90% de chance de nós darmos interpretações erradas para ele. Porque se você pegar uma carta, esquece a Bíblia, pensa em uma carta, alguém te enviou uma carta e aí você tira só 2 frases daquela carta para ler e joga o resto da carta fora. Você vai entender o que a carta está falando, sobre o que a carta está falando? Você não vai conseguir entender a intenção do que a pessoa estava te falando. E a Bíblia é um livro, são cartas, nós estamos lendo um livro que foi escrito da mesma maneira. E ele não pode ser interpretado em um versículo. Um livro com um monte de capítulos, vários versículos, vários livros diferentes. Ele não pode ser interpretado a despeito de todo o resto. Né? Nós temos que olhar para a Bíblia como um todo, para as cartas como um todo. Ok? Então a primeira coisa que nós precisamos pensar aqui na interpretação desse versículo é justamente olhar para o contexto. E nesse contexto nós vimos, né, nesses dois estudos que nós estamos aqui, nós vimos Jesus advertindo a igreja para que eles agissem de fato em direção ao que ele estava dizendo, para que eles mudassem de postura. A segunda coisa que nós temos que entender sobre esse texto é que ele não está sendo direcionado a pessoas ímpias, pessoas que nunca conheceram a fé, que nunca tiveram um contato, que estão sendo evangelizadas pela primeira vez. As palavras de Jesus aqui, elas são claramente direcionadas para a igreja. Nós estamos estudando aqui, o início começa, ao anjo, né, da igreja de Laodiceia, escreva. A igreja, nós estamos falando de igreja. Jesus estava falando para a igreja. Aqui eram pessoas que já viviam ou que já haviam vivido as suas vidas perante a fé. Eram pessoas que já haviam reconhecido Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, que já haviam recebido o Espírito Santo para morar em seus corações. Então, não é um primeiro encontro aqui, diante dessas palavras de Jesus. Não, eles não estavam ouvindo sobre algo novo, algo desconhecido, sobre um Deus que estaria chegando a primeira vez em suas vidas. Então, quando Jesus fala essas palavras, ele fala para a igreja. Então, e a terceira coisa que nós precisamos entender, então, diante desse texto,
também algo muito interessante, e algo que talvez nós precisemos mudar a nossa forma de enxergar, é que Jesus não pede permissão para entrar no coração de ninguém. Por quê? Porque não somos nós que escolhemos a Ele. É Ele quem nos escolhe. É o que diz João 15,16. E veja o que diz o texto de Atos, capítulo 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta ao que Paulo dizia. Ao que nos parece aqui, irmãos, Jesus não pediu permissão para entrar no coração de Lídia. O texto é claro e ele diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Da mesma maneira como o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele não arredasse o pé, para que ele continuasse a mandar ali, a prender o povo de Deus. Deus foi quem endureceu o coração. Deus foi quem abriu o coração de Lídia, aqui nesse momento. E é muito interessante isso, de nós pensarmos, porque essa palavra abriu, usada aqui no seu original, ela é usada em muitas situações ali também, para fazer uma referência de um abrir no sentido literal, né? Como a ação de um médico, quando vai fazer a cirurgia em uma pessoa e abre o seu peito para fazer uma operação no seu coração, é o mesmo termo que é usado. E de acordo com o que nós lemos, que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, o ato da regeneração que nós experimentamos, que nós vivemos, que acontece no homem quando ele é achado por Cristo, escolhido por Cristo, é justamente um ato que abre, é um ato que substitui um coração de pedra e que coloca em seu lugar um coração de carne, capaz de sentir. É nesse momento que nós somos capacitados a entender, a enxergar o quão pecadores nós somos. É à medida que Cristo, através do seu Espírito, age em nós, nos regenerando, ou seja, substituindo aquele coração incapaz de perceber o seu pecado e colocando um coração capaz de se arrepender. É nesse momento que nós somos chamados por Cristo, regenerados por Ele. Existe um certo nível de permissão que aquela igreja deveria dar para que Jesus entrasse pela porta que ele estava batendo? Existe. Eles precisam, de certo modo, de certa forma, dar a permissão para a entrada de Cristo. Aqui cabe nós colocarmos na conta do mistério de Deus. Nem tudo nós vamos ser capazes de entender. E a soberania de Deus, a maneira como Deus age, sendo soberano sobre todas as coisas, se relacionando com a maneira como nós fazemos algo, como nós tomamos algumas decisões, é algo que se cruza de maneira miraculosa, de maneira única, que somente Deus é quem sabe, só porque é Ele quem faz, ok? Então existe uma permissão que aquela igreja deveria dar para que Cristo entrasse. Só que essa permissão, ela tinha um nome muito claro e muito bem definido aqui. Essa permissão, ela se chamava arrependimento. Essa era a permissão. Quando nós falamos de arrependimento dentro de um contexto cristão, dentro de uma igreja, isso nos remete a uma limpeza, a uma faxina mesmo dentro de nós. Nós nos arrependemos, então nós deixamos aquilo que é mal, nós deixamos o pecado, aquilo que mancha a imagem de Cristo e passamos a viver as nossas vidas de outra forma. E eu gostaria de fazer um paralelo aqui, uma analogia muito clara para a gente entender melhor. Qual que é a primeira coisa que uma mulher faz na sua casa quando ela sabe que vai receber uma visita? Arruma a casa, faz uma faxina, faz uma limpeza, né? Por quê? Porque ela não quer passar uma imagem ruim para os seus convidados. Ela não quer receber as pessoas que estão para ir visitá-la em um ambiente sujo, em um ambiente desorganizado, mal cheiroso. Ela não quer, ela quer passar uma boa impressão, ela quer receber as pessoas em um lugar bonito, bem arejado, onde as pessoas olhem e se sintam bem ali. E Jesus, irmãos, Jesus ele é um visitante bem exigente.
Jesus não aceita estar em qualquer lugar. Jesus não aceita estar no meio de uma casa restaurada, mas que por dentro está completamente abandonada. Ele não aceita estar nesse ambiente de sujeira. E essa é a diferença entre o crente e o descrente. É por isso que essa palavra é para crente. Porque o descrente, ele está em constante sujeira. E Jesus resgata esse. Jesus se apresenta a ele como sendo a limpeza para essas vidas. Só que no decorrer da caminhada, no decorrer, é aí que entra a nossa responsabilidade, tá? No decorrer da nossa vida ali, da nossa caminhada, nós começamos a sujar a casa. Nós começamos a cuidar mal das coisas que Deus já restaurou. Das coisas que Deus colocou novas dentro da casa. Quando nós nos encontramos com Jesus pela primeira vez, nós estamos quebrados, sujos, maltrapilhos. Ele vem, restaura quem nós somos, até mesmo a nossa aparência física é transformada, irmãos. É possível ver uma mudança clara quando uma pessoa está no mundo e vem para a igreja, e vem para Cristo, melhor dizendo. Em todos os aspectos, o seu semblante muda. E por dentro, ainda mais. Mas no decorrer dos dias, tudo aquilo que estava novo, nós não temos cuidado, pelo fato de nós não termos cuidado e não zelarmos da maneira correta, tudo isso vai se desgastando, tudo isso vai se sujando, tudo isso vai quebrando. E Cristo não aceita estar em um ambiente como esse, de pessoas regeneradas, de pessoas que já receberam o toque dele. Não, ele não aceita. Por isso que ele é um visitante exigente. Por isso que ele estava aqui chamando a atenção da igreja de Laodiceia, para que eles entendessem: eu já fiz, eu já salvei vocês, eu já mandei meu Espírito para habitar em vocês, eu já transformei as suas vidas, as suas casas. Não é possível que vocês estão desse jeito, pobres, cegos, nus. Então, a limpeza, irmãos, da casa dos laodicenses era algo imprescindível. Porque Cristo, ele estava com um banquete em suas mãos. O texto diz que ele vai entrar e vai fazer o quê? Cear com eles. Imagine Cristo com um banquete nas suas mãos, chegando para cear em uma casa suja, em uma mesa cheia de sujeira, sem ter onde colocar sequer a comida para cear com o povo, com as pessoas que estão ali. Ele não ia fazer isso. Por isso a casa precisava ser limpa. Então, essa limpeza da casa para receber Jesus, ela está totalmente condicionada ao arrependimento daquele povo. O arrependimento, ele representa essa limpeza profunda, necessária, para que a porta possa ser aberta para Cristo, para que Cristo possa ser recebido sem ressalvas, da melhor maneira possível. O ato da escolha por não abrir a porta, irmãos, significaria então que aquele povo, que aquela igreja, não havia se arrependido, correto? Então, do que Jesus está falando quando ele faz essa referência sobre ele bater e a igreja abrir a porta? Através dessa carta, irmãos, Jesus ele está demonstrando a sua grande preocupação com a situação que a igreja de Laodiceia estava, com a situação que eles se encontravam. E por isso, por conta disso, ele vai trazer uma grande advertência para eles. Jesus chama a atenção daquele povo. Para quê? Para que eles abandonassem o seu estilo de vida atual. Para que eles deixassem a sujeira que eles estavam cultivando ali dentro, amontoando por baixo do tapete. E para que eles se voltassem para Cristo. Então, quando Jesus diz que ele está batendo a porta dos laodicenses, ele diz que ele está corrigindo aquele povo, que ele está exortando aquele povo, que ele está repreendendo a maneira como eles estavam vivendo, como eles estavam agindo ali. Então, bater a porta aqui vai significar o chamado de atenção de Jesus. Jesus chamando a atenção daquele povo para onde ele estava, fazendo com que os ouvidos deles pudessem capturar os sons dessa batida. Da mesma maneira, quando chega alguém ali bater na porta, nós ouvimos. E se nós estamos esperando a visita de alguém, nós já sabemos quem é. E os laodicenses estavam esperando a volta de Cristo, estavam esperando Cristo, assim como nós esperamos Ele hoje. Então essa referência é justamente por causa disso. Jesus estava batendo na porta deles, Jesus estava quase que batendo neles, literalmente,
corrigindo eles, exortando eles, porque ele os amava. E perceba que entre uma batida e outra, talvez batidas lentas, demoradas, que davam tempo daquele povo limpar a casa, organizar aquilo que estava desorganizado, se arrependendo, para poder abrir a porta e receber o seu Salvador e cear com ele, justamente porque eles precisavam dessa atitude. Cristo poderia ter entrado de uma só vez, chutado a porta, quebrado tudo e condenado eles, mas ele ainda estava dando uma chance. Então, irmãos, quando nós pensamos aqui nessa atitude que eles precisavam tomar, essa atitude que era justamente o abrir a porta. Abrir a porta significaria que eles estavam não só ouvindo os toques de Jesus na porta, as repreensões de Jesus, mas a simbologia usada aqui de deixar Jesus entrar, nesse caso, vai significar que, quando eles ao ouvirem os toques de repreensão de Jesus, ao ouvirem os toques de exortação de Jesus, eles estavam obedecendo e se arrependendo de onde eles estavam e do que eles estavam fazendo. Abrir a porta, então, aqui significaria que eles estavam obedecendo a Deus, se arrependendo diante de todas as repreensões que foram feitas a eles. Bater a porta, quando Jesus está batendo a porta da igreja, ele está educando essa igreja, ele está exortando essa igreja. E nós respondemos, abrindo essa porta, de que maneira? Obedecendo a essas repreensões, aprendendo com essas repreensões e nos arrependendo do que nós estamos fazendo, sendo diferentes. Isso é o abrir a porta. Jesus bate corrigindo e nós abrimos nos arrependendo e mudando. Dessa maneira que Jesus vem ao nosso encontro, se assenta conosco